Meus amigos, a democracia ameaçada nos Estados Unidos pelo neofascista Project 2025, a serviço de Donald Trump, é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo é demonstrar que o Project 2025, o projeto de transição presidencial de 2025, elaborado pelo Heritage Foundation, é um projeto neofascista a serviço do presidente Donald Trump, que ameaça a democracia nos Estados Unidos. O Project 2025 é um plano político elaborado pelo Heritage Foundation com a participação de muitos outros grupos políticos muitos outros grupos de tendência conservadora. Esse projeto de 2025 foi publicado formalmente em 2023, sob o título Mandato para a Liderança, a promessa conservadora. O projeto de 2025 é uma agenda política neofascista e de transição presidencial detalhada, como nós vamos demonstrar ao longo da nossa apresentação. Seu objetivo é reformular o poder executivo do governo federal dos Estados Unidos, para alinhá-lo aos princípios conservadores, com foco em uma ampla gama de áreas de política interna e externa. A ideia relacionada com o Project 2025 é o de apresentar um plano pronto para um futuro presidente conservador reformular o governo federal dos Estados Unidos, tanto em termos de pessoal, ou seja, quem administra o governo, e quanto em termos de políticas, o que o governo faz. O Project 2025 não se limita a propor novas leis. Ele prevê mudanças administrativas e estruturais, abrangentes em quase todas as principais agências federais dos Estados Unidos, do Departamento de Educação e Segurança Interna, aos Departamentos de Justiça, Saúde e Meio Ambiente, entre outros. O Project 2025 visa reestruturar radicalmente o poder executivo do governo dos Estados Unidos, com a adoção de políticas de extrema-direita neofascista, que estão sendo implementadas pelo governo Donald Trump, seu principal beneficiário. O Project 2025 está estruturado em torno de 4 pilares para a captura neofascista do poder executivo dos Estados Unidos, que se reforçam mutuamente, concebidos para alcançar a execução rápida e consistente em prol de sua agenda conservadora radical. Os 4 pilares para a captura neofascista do poder executivo dos Estados Unidos, nós vamos mostrar agora. O primeiro pilar diz respeito ao plano diretor. Este é o guia político detalhado. Trata-se de um mandato para a liderança que fornece planos, agência por agência, para a reestruturação ou abolição de todos os departamentos e agências federais. O segundo pilar diz respeito ao banco de dados sobre o pessoal. Este componente é dedicado à coleta e verificação de milhares de currículos dos funcionários federais para identificar aqueles que são leais ao MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump. O objetivo declarado é a substituição em massa de servidores públicos de carreira apartidários por nomeados políticos que passem em um teste de lealdade obrigatória com o trumpismo. O terceiro pilar do Project 2025 diz respeito à Academia de Administração. Funcionando como um centro de treinamento privado, a Academia de Administração é estabelecida para educar e preparar as pessoas leais ao trumpismo para exercer cargos governamentais. Sua operação
politiza o processo de substituição de pessoal do serviço público, garantindo que os novos nomeados estejam ideologicamente identificados com os ideais do MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, e preparados para uma rápida tomada do poder institucional. Finalmente, o quarto pilar do projeto de 2025 diz respeito ao manual dos primeiros 180 dias, descrito como um plano de ação secreto. Este pilar detalha ordens executivas imediatas e outras ações, que por sinal foram postas em prática por Donald Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos. Então, descrito como um plano de ação secreto, este pilar detalha ordens executivas imediatas e outras ações, algumas das quais são consideradas muito controversas para serem publicadas. Elas não são publicadas, garantindo uma implementação rápida antes que a oposição institucional ou o Congresso Nacional se oponham efetivamente. Estes quatro pilares, meus amigos, em seu conjunto, constituem uma arquitetura abrangente para a rápida tomada do controle administrativo no governo dos Estados Unidos. Eles garantem que as recomendações de políticas estejam prontas, ou seja, o plano diretor, que é o primeiro pilar. Que o capital humano seja recrutado e avaliado com base no banco de dados sobre o pessoal, que é o segundo pilar. Que a equipe esteja alinhada ideologicamente e treinada, com base no terceiro pilar, Academia de Administração. E que o plano operacional seja sequenciado pelo efeito imediato, baseado no manual dos primeiros 180 dias, que é o quarto pilar do Project 2025. Os pilares do banco de dados sobre o pessoal e da Academia de Administração garantem que o processo de seleção de pessoal priorize a adesão ideológica ao MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump, em detrimento do mérito tradicional do serviço público dos Estados Unidos. Os candidatos aos cargos do Poder Executivo dos Estados Unidos são submetidos a um teste de lealdade ao MAGA, isto é, a Donald Trump. Inúmeros candidatos ao Banco de Talentos do Project 2025 expressaram admiração por figuras associadas ao autoritarismo e ao pensamento antidemocrático. Especificamente, dezenas de candidatos citaram admiração por Carl Schmitt, um teórico político alemão frequentemente referido como jurista da coroa do Terceiro Reich, cujo legado intelectual está inextricavelmente ligado à colaboração com o regime nazista. A agenda política do Project 2025 estabelece que a totalidade do Poder Executivo deve ser constitucionalmente subordinada ao Presidente da República, isto é, a Donald Trump, concedendo ao chefe do Poder Executivo controle total sobre todas as funções executivas, incluindo o direito de subordinar ou eliminar agências e pessoal. Esta interpretação serve como fundamento jurídico para o objetivo explicitamente declarado do projeto de consolidar o poder presidencial irrestrito, ou seja, sem limites, por meio da eliminação dos mecanismos de controle e equilíbrio existentes nos Estados Unidos. Um dos principais objetivos operacionais é acabar com a independência das agências reguladoras federais, que normalmente são protegidas do controle presidencial direto por meio de proteções de destituição por justa causa para seus diretores. O Project 2025 defende explicitamente a remoção dessas proteções. Essa transformação desloca a separação de poderes de um sistema de contenção institucional para um sistema de hierarquia executiva, justificando assim legalmente a criação do que os críticos descrevem como uma presidência imperial, que é o que deseja Donald Trump. O Project 2025 se baseia na concepção
de um poder presidencial consolidado e sem limites. Essa iniciativa representa uma estratégia autoritária que busca a violação generalizada de normas e leis. E isso já está sendo praticado por Donald Trump dos Estados Unidos, atropelando assim o sistema democrático, o papel constitucional e a autoridade legislativa do Congresso Nacional dos Estados Unidos. O Project 2025 é estruturado com o propósito de que o presidente da República, Donald Trump, seja dotado de imunidade absoluta perante a Suprema Corte. Essa iniciativa parte da premissa de que as ações constitucionalmente mais agressivas planejadas pelo presidente Donald Trump, particularmente aquelas que envolvem a reestruturação sistemática do governo e o uso das agências federais para fins partidários, ou seja, em defesa dos interesses de Donald Trump, do Partido Republicano e do MAGA, que é o movimento que lidera o Partido Republicano. Repetindo, esta iniciativa parte da premissa de que as ações constitucionalmente mais agressivas planejadas pelo presidente Donald Trump, particularmente aquelas que envolvem a reestruturação sistemática do governo e o uso de agências federais para fins partidários, exigem imunidade judicial contra a responsabilidade criminal ou civil, especificamente por meio de uma definição ampliada de imunidade para atos oficiais presidenciais. Em outras palavras, o que o Project 2025 busca é fazer com que Donald Trump obtenha imunidade absoluta sobre todos os seus atos. Não seja contestado por absolutamente nenhum dos poderes da República. O principal confronto jurídico diz respeito à autoridade constitucional do presidente da República para dissolver unilateralmente ou reestruturar radicalmente agências criadas pelo Congresso Nacional, por meio de legislação desafiando especificamente a arquitetura fundamental do Estado de Direito nos Estados Unidos. A União Americana pelas Liberdades Civis, a ACLU, publicou uma série de memorandos detalhando os desafios aos direitos civis e às liberdades civis apresentados pela potencial implementação do Project 2025. A ACLU delineou um roteiro para combater essas mudanças, enfatizando a utilização de todas as ferramentas disponíveis, desde litígios e ações judiciais até advocacia e organização comunitária, para proteger as normas e instituições democráticas dos Estados Unidos. Análises jurídicas feitas por críticos afirmam que um número significativo das iniciativas propostas pelo governo Trump, particularmente aquelas que afetam a liberdade de expressão, os direitos reprodutivos e a justiça racial, são consideradas totalmente inconstitucionais e, portanto, devem enfrentar contestações legais imediatas e agressivas assim que sua implementação for tentada. Apesar da ampla cobertura da mídia sobre o Project 2025, persiste uma lacuna significativa no conhecimento público da população americana. Apenas 20% dos cidadãos adultos nos Estados Unidos relatam ter ouvido falar sobre o projeto. Entre aqueles que têm uma opinião, são amplamente desfavoráveis ao Project 2025. Em síntese, os componentes e objetivos principais do Project 2025 são os seguintes. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar diz respeito ao banco de dados e treinamento de pessoal do Project 2025. Nesse caso, os banco de dados de pessoal presidencial visa a criação de um banco de dados qualificado, com milhares de profissionais conservadores adeptos do MAGA, prontos para ocupar cargos-chave em agências federais. Então, o banco de dados visa, fundamentalmente, fazer com que as pessoas identificadas com a doutrina de Trump, o MAGA, Make America Great Again, ocupem os postos-chave
em agências federais. O segundo aspecto relacionado com o banco de dados de treinamento pessoal do Project 2025 diz respeito a programas de treinamento. E o objetivo é a preparação de indivíduos com conhecimento políticos e estratégias administrativas para implementar a agenda do MAGA de forma eficaz desde o primeiro dia. Então, além de selecionar pessoas identificadas com MAGA para ocupar postos-chave em agências federais, também prepara pessoal que vai ocupar cargos-chave em agências federais com conhecimento político e estratégias administrativas para implementar a agenda do MAGA, ou seja, Make America Great Again, que é a doutrina de Trump, de forma eficaz desde o primeiro dia. Então, este é o primeiro aspecto que é importante observar com relação aos objetivos do Projeto 2025. O segundo aspecto diz respeito à agenda política abrangente, o mandato para a liderança do Projeto 2025. O que nós temos a observar é o seguinte, que o Projeto 2025 é um livro de políticas detalhado, em vários volumes, que descreve recomendações para todos os principais departamentos e agências federais, para atuar dentro da ideologia do MAGA. Segundo, o Projeto 2025 visa descentralizar o poder federal, desregulamentar setores e fortalecer a autoridade presidencial, com base na agenda do MAGA. E o terceiro ponto relacionado com a agenda política abrangente diz respeito ao fato de que o Projeto 2025 tem entre seus objetivos reverter muitas políticas da administração Biden e promover prioridades conservadoras. Então, essa é a agenda política abrangente do Projeto 2025. O terceiro aspecto do Projeto 2025 diz respeito à reestruturação do Poder Executivo sobre o governo Donald Trump. O Projeto 2025 propõe uma reorganização significativa para aumentar o controle presidencial direto e autoritário sobre agências tradicionalmente independentes e a burocracia federal. O segundo aspecto relacionado com a reestruturação do Poder Executivo sobre o governo Donald Trump diz respeito ao fato de que o Projeto 2025 sugere a reclassificação de muitos funcionários federais como anexo F. Eles elaboraram um anexo F que delineia o que e como fazer para tornar mais fáceis de demitir e substituir pessoas para garantir o alinhamento político e ideológico com o pessoal alinhado com Donald Trump. Então, a reestruturação do Poder Executivo sob o governo Donald Trump envolve esses dois aspectos. Uma reorganização significativa para aumentar o controle presidencial direto e autoritário sobre toda a estrutura organizacional do governo federal norte-americano e reclassificar os funcionários federais a fim de que todos eles que fazem parte da burocracia federal estejam alinhados política e ideologicamente com Donald Trump. O quarto aspecto que é importante observar, como síntese do Projeto 2025, está relacionado com as principais áreas de políticas do Projeto 2025 sobre o governo Donald Trump. Primeiro ponto, com relação à política econômica. O objetivo é realizar grandes cortes de impostos, desregulamentação e redução dos gastos federais. A segunda política diz respeito ao setor de energia e meio ambiente.
O seu objetivo é maximizar a produção de combustíveis fósseis, revogar regulamentações climáticas adotadas anteriormente, sobretudo durante o governo Biden, e retirar-se de acordos climáticos internacionais, como é o caso do Acordo de Paris, que o governo dos Estados Unidos se afastou. Outra política diz respeito à política social, cujo objetivo é restringir o acesso das mulheres ao aborto, limitar os direitos do pessoal LGBTQIA+, especialmente os direitos transgênero, e promover valores familiares tradicionais. Outra política está relacionada com o setor de saúde, cujo objetivo é reduzir o alcance da lei de acesso à saúde pela população e promover alternativas baseadas nas leis de mercado. No setor da educação, o objetivo é reduzir o papel do governo federal na área da educação e restringir a autoridade do Departamento de Educação. Outra política está relacionada com a imigração, cujo objetivo é promover a fiscalização rigorosa de imigrantes, segurança de fronteira ampliada, incluindo a construção de muros, e redução da imigração legal. Outra política está relacionada com a política externa e segurança nacional. O seu foco é no poder duro, o aumento dos gastos militares e uma postura mais firme em relação à China e à Rússia. E com relação à política externa, recentemente, nós tivemos a decisão do governo Trump de aplicar a doutrina Monroe na América Latina, no sentido de assegurar a hegemonia dos Estados Unidos no continente. A intenção é evitar que a China penetre na América Latina não só implementando investimentos na infraestrutura, promovendo investimentos nas atividades econômicas internas dos países latino-americanos e ampliando o comércio internacional chinês com os países do continente. Então, a intenção dos Estados Unidos é barrar esse processo de expansão da China na América Latina. E, para isso, estão reativando a doutrina Monroe, que, ou seja, América para os americanos, aí no caso, americanos do norte. Finalmente, a última política está relacionada com direito e justiça, com o aumento do poder executivo sobre o Departamento de Justiça e o FBI, que são instituições que atuam de forma independente do poder executivo, e busca por uma agenda jurídica conservadora. Então, com relação às políticas relacionadas com o Project 2025, são essas que acabei de citar. Quanto aos resultados esperados com a execução do Project 2025, sob o governo Donald Trump, são os seguintes. Primeiro, reformulação do Serviço Público Federal, com a substituição de muitos servidores de carreira com proteções legais por nomeados políticos adeptos do MAGA, aumentando assim o controle direto do Executivo, ou seja, a presidência sobre as agências. Segundo, o resultado esperado diz respeito à abolição ou reestruturação drástica de grandes agências. Inclui o desmantelamento ou redução drástica dos departamentos responsáveis por educação, segurança interna, regulamentação ambiental, saúde pública e muito mais. Terceiro resultado esperado, com a execução do Project 2025, sob o governo Donald Trump, diz respeito ao retrocesso nas proteções de políticas sociais. O Project 2025 recomenda limitar ou eliminar as proteções para
pessoas LGBTQIA+, desmantelar programas de diversidade e inclusão e remover salvaguardas legais contra a discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero. O quarto resultado esperado com a execução do Project 2025 diz respeito às políticas de imigração restritivas, com deportações em massa, que já estão acontecendo desde que Trump assumiu o poder, aumento dos poderes de fiscalização, restrição de vistos e benefícios para imigrantes, que já está acontecendo, possivelmente visando imigrantes indocumentados. O quinto resultado esperado pelo Project 2025 diz respeito ao enfraquecimento ou remoção de regulamentações sobre meio ambiente, saúde e programas sociais. Inclui cortes no financiamento para a educação pública, redes de proteção social como Medicaid, Medicare, redução da regulamentação ambiental e limitação do acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo aborto e contracepção, e saúde pública. Então é um governo que busca impor suas autoridades, eu diria melhor, uma ditadura dentro do Poder Executivo. E além disso, é um governo antissocial e antiambiental, na medida em que estabelece restrições nas áreas de saúde, políticas sociais, meio ambiente, etc. Bem, nós afirmamos que o Project 2025 tem um caráter neofascista. E é isso que nós vamos demonstrar a partir desse momento. O caráter neofascista do Project 2025 sob o governo de Donald Trump. O Project 2025 é uma séria ameaça às normas democráticas e aos direitos civis nos Estados Unidos. Pelo que nós relatamos até o momento, fica bastante claro isso. O Project 2025 concentra o poder total na presidência da República. Na prática, é como se fosse institucionalização de uma ditadura. Por concentrar o poder total na presidência da República, enfraquecendo os mecanismos institucionais de controle e equilíbrio, ao politizar agências independentes, que sempre funcionaram de forma independente nos Estados Unidos, e o funcionalismo público, e minar o sistema de freios e contrapesos. O caráter neofascista se manifesta também dessa forma. Terceiro aspecto que caracteriza o caráter neofascista do Project 2025 é que esse Project 2025 prejudica as agências independentes, que regulamentam o meio ambiente, a saúde, a justiça e a educação, potencialmente enfraquecendo a responsabilidade pública, os padrões e as proteções. Outro aspecto que evidencia o caráter neofascista do Project 2025 é que o Project 2025 coloca em risco os direitos civis e humanos, particularmente de minorias, imigrantes e pessoas LGBTQIA+, ao endossar a discriminação, revogar proteções e limitar as liberdades individuais, além de apresentar propostas sobre o aborto que são vistas como prejudiciais por grupos progressistas e moderados. Outro aspecto que caracteriza o Project 2025 como neofascista é que propõe a flexibilização agressiva das regulamentações ambientais, considerada irresponsável diante da crise climática global. Outro aspecto que faz com que o Project 2025 seja considerado neofascista
é que ele é questionado por alguns especialistas quanto à legalidade e à praticidade de certas propostas, como a reclassificação em massa de funcionários federais. E, finalmente, o Projeto 2025 adota uma administração governamental mais ideológica, com a governança moldada por valores conservadores nacionalistas. E, evidentemente, que um aspecto importante observar é o contexto político do Projeto 2025 sob o governo Donald Trump. O Projeto 2025 está intimamente alinhado com os objetivos políticos do presidente Donald Trump. Isso eu imagino que todos vocês tenham concluído a partir da nossa apresentação até o presente momento. Muitos ex-funcionários do primeiro governo Trump se envolveram na elaboração do Projeto 2025. Não é por acaso que o Projeto 2025 foi abraçado pelo governo Donald Trump. A campanha presidencial de Trump afirmou ter seus próprios planos de transição de governo, mas que o Projeto 2025 oferece um recurso valioso. E isso foi afirmado pelo próprio Trump. Muitos dos idealizadores do Projeto 2025 desempenham papéis importantes no segundo mandato de Donald Trump. Então, muitos dos que idealizaram este Projeto 2025 ocupam posições importantes dentro do governo Donald Trump, no segundo mandato. Bem, então é isto que eu queria expor sobre o Projeto 2025. E agora nós vamos apresentar nossas conclusões a respeito de tudo isso. Pelo que nós acabamos de apresentar, conclui-se que o Projeto 2025 é uma arquitetura integrada e com amplos recursos projetada para a conquista do poder total pelo presidente da República, isto é, por Donald Trump. A iniciativa se baseia na criação de políticas com base no plano diretor, o recrutamento de pessoal com base no banco de dados sobre o pessoal, a doutrinação ideológica com base na academia de administração e o plano operacional com base no manual dos primeiros 180 dias, para garantir a implementação do projeto neofascista de poder de Donald Trump com o Project 2025. A implementação bem-sucedida desse modelo poderá levar à institucionalização do controle presidencial absoluto de Donald Trump sobre todo o poder executivo, desmantelando efetivamente a independência institucional das forças policiais, como é o caso do FBI, que é uma organização independente, dos órgãos reguladores financeiros, dos órgãos de saúde pública e do funcionalismo público de carreira que sempre funcionou em bases apartidárias. Essa mudança drástica altera fundamentalmente o equilíbrio constitucional do poder, criando um ambiente no qual os papéis tradicionais de supervisão do Congresso Nacional e do Poder Judiciário nos Estados Unidos seriam severamente prejudicados por um poder executivo fortalecido com a participação de pessoas a ele leais e legalmente protegido por uma doutrina maximalista na teoria do executivo unitário. As implicações a longo prazo do projeto 2025 são estruturais. O desmantelamento proposto de departamentos executivos, como o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Educação, combinado com a implementação sistemática do anexo F, que trata da questão das pessoas que passariam a integrar o governo federal dos Estados Unidos, para remover até 50 mil servidores públicos essenciais para a formulação de políticas, visa criar uma inércia administrativa profunda e provavelmente permanente. Essas mudanças não se destinam apenas a uma vitória política temporária, mas a reestruturação fundamental e difícil de reverter do Estado administrativo norte-americano,
garantindo que o retorno a uma burocracia meritocrática, como que existia anteriormente, e a política seja extremamente desafiador para administrações futuras. Na prática, a adoção dessa sistemática significa a manutenção, não apenas durante o governo Trump, mas dos futuros governos, de uma estrutura que vai operar para atender os objetivos do Project 2025, ou seja, um projeto neofascista do governo. O Project 2025 é um plano neofascista ambicioso e controverso para uma transformação conservadora do governo federal dos Estados Unidos sob o governo Donald Trump. O Project 2025 pode levar ao fim do processo democrático nos Estados Unidos. O Project 2025 se trata de uma tentativa de golpe de Estado, representando um esforço sistemático para preparar o terreno para que um presidente republicano, que é o caso de Donald Trump, implemente rapidamente, a partir de 2025, uma ampla agenda conservadora, com forte ênfase no aumento da autoridade presidencial e na alteração da estrutura da burocracia federal. Sua possível implementação terá profundas implicações para a governança e as políticas norte-americanas do futuro. Em 2025, com Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos, muitas das decisões executivas e medidas administrativas por ele adotadas estão intimamente alinhadas com as propostas do Project 2025. Diversas mudanças políticas, incluindo a reestruturação de agências, mudança de pessoal e retrocessos regulatórios, apontam que o Project 2025 está em plena execução. O Project 2025 não é apenas mais uma proposta política. Ele representa um plano sistêmico para reformular o governo dos Estados Unidos segundo a ótica neofascista. Se for totalmente implementado, poderá marcar uma mudança drástica na forma como o governo federal dos Estados Unidos, que opera com instituições independentes, com poder regulatório e continuidade do serviço público, passaria a operar como um aparato executivo altamente centralizado e guiado por prioridades ideológicas neofascistas. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes falar sobre a ameaça que sofre a democracia nos Estados Unidos, com a implementação do Project 2025 pelo governo Donald Trump. Para efeito da realização dessa nossa apresentação, nós levamos em conta duas publicações. Uma, a de Mike Wendling, Project 2025, The Right Wing Wish List for Trump's Second Term. Isso está disponível no website bbc.com. E a segunda publicação que nós analisamos e que pesquisamos tem o título Project 2025 Explained. Esse artigo foi publicado pela ACLU. Isso está disponível no site aclu.org. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes falar sobre a ameaça que sofre a democracia americana sob o governo Donald Trump. Eu espero que o povo americano e as instituições, tanto o Congresso Nacional quanto a Suprema Corte, sejam capazes de barrar essas tentativas de institucionalização do neofascismo nos Estados Unidos. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Espero que tenha sido esclarecedora nossa apresentação e deixo um abraço fraternal para todos.